Sabe aquele sentimento desesperador de olhar para o seu extrato bancário logo depois de receber o seu salário e não ter nada lá? Eu vivi isso por muito tempo e não era um passado muito distante. O salário simplesmente caía na conta e 5 minutinhos depois já não tinha mais nada. Será que é sobre o quanto a gente ganha ou será que é sobre como a gente lida ali com o que a gente tem? Hoje eu quero contar para vocês os 3 principais hábitos que me sabotavam ali financeiramente. Eu fazia isso de forma inconsciente, achando que estava de boa, mas que no fim, ou melhor, no início do mês, me deixavam quebrar. E o mais importante, o que eu fiz para virar esse jogo, porque sim, é possível você conseguir sair de uma situação de total descontrole financeiro para uma vida mais controlada, mais equilibrada e mais consciente. Então, o primeiro erro que eu cometi era gastar sem um planejamento. Então, se eu não tenho um planejamento, é como se eu tivesse um passe livre para fazer tudo que eu quisesse. Então, o cartão de crédito, para mim, ele era como se fosse ali o meu aliado. Então, se eu recebia ali R$ 1.500 e eu tinha um limite ali de R$ 2.500 no meu cartão, eu achava que o meu salário era de R$ 4.000. Então, eu ia gastar ali conforme o que eu tinha disponível. Até porque quem utiliza cartão de crédito e não tem muito controle financeiro, sabe que é uma armadilha. Porque aí você pensa, depois eu dou um jeito, e aí o que você faz? Você vai passando tudo e quando você vê a fatura tá assim, ó, lá nas alturas. Então, a consequência disso era mais dívida, mais pressão, porque eu ficava estressada, que eu não sabia como que eu ia fazer, e eu tava sempre ali esperando pelo próximo salário para poder cobrir o cartão e depois poder utilizar de novo. Sabe aquela coisa de você pagar o cartão para você poder utilizar o cartão de novo? Eu vivia nesse ciclo vicioso. E a gente começa a perceber por que tantas pessoas, elas vivem atoladas ali em dívidas no cartão de crédito. Se a gente ver aí as estatísticas, a maioria das pessoas que tem alguma dívida no Serasa, que tem alguma dívida, é no cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito, ele te dá a falsa sensação de que não tá doendo ali você ter aquele gasto. Quando você paga com dinheiro, você vê ali o dinheiro saindo. O valor da sua conta, ele diminui ali. Ou então, se você paga com dinheiro real, você tem que pegar nas notas, tem que contar nas notas, e você vê que aquele dinheiro tá indo embora. Esse sentimento tá ligado ao nosso cérebro de uma forma, assim, muito interessante. Porque você pagar ali com dinheiro te dá a sensação de perda, né? Como se você estivesse perdendo algo valioso. Tem gente que não usa o cartão de crédito e usa só o débito, né, ou o dinheiro mesmo, porque é uma forma ali de conter os gastos. Então, no cartão de crédito, a gente só vê a fatura ou no meio do mês, ou no final do mês, lógico que tem como você acompanhar os gastos, só que esses gastos o cérebro não processa, porque não saiu dinheiro ali. Então, essa dissociação entre o momento da compra e o pagamento adia a sensação de dor, o que vai facilitar ali que a gente gaste mais, com certeza, né? Ou seja, dinheiro saindo, dor na hora. Cartão, dor adiada e menos sentida. Por isso que é muito mais fácil a gente cair na armadilha do cartão de crédito. Controlar o uso do cartão de crédito exige mais planejamento para a gente não cair na armadilha de dor zero e gastar mais do que a gente deveria. Então, esse é o primeiro hábito que me deixou ali atolada em dívidas. E o que eu fiz para mudar isso? Eu precisei controlar os meus gastos. Eu não me libertei 100% do cartão de crédito, até porque eu ainda dependo um pouquinho dele, porque assim, de uma hora para outra não dá para você sair assim. Então, eu precisei rever o meu orçamento, reduzir alguns gastos que eu tinha, para que eu consiga aos poucos montar uma caixinha para que eu elimine todas as dívidas do cartão de crédito e eu não precise mais utilizar ele. E o segundo hábito, que está muito ligado ao primeiro, são os pequenos gastos, aqueles gastos invisíveis. É o efeito dominó ali das pequenas decisões, sabe? Às vezes um cafezinho, às vezes um lanchinho na padaria, às vezes comprar um presente inesperado, às vezes um iFood. Parece insignificante, mas se você for somar ao longo do mês, você vai perceber que grande parte dos seus gastos é por esses pequenos gastos que você tem. E qual que é a consequência disso? É que a gente fica sem margem para coisas importantes. Então, isso não era uma falta de dinheiro, mas era uma questão de escolha ali que eu tinha que fazer. E são essas pequenas escolhas que acabam roubando ali a nossa segurança financeira. Eu aposto que você também já fez isso, mas reconhecer esse comportamento é importante para que a gente tome decisões mais assertivas. Igual, nós temos um aniversário que está aí agora, no final de semana, do aniversário do Padre João, e o que a gente fez? A gente precisou se planejar para comprar o presente de 2 pessoas, porque é do pai e da irmã, juntos. Precisamos usar o cartão de crédito, só que a gente já colocou lá dentro do nosso orçamento, que nos próximos meses nós teremos uma parcela, e isso a gente precisa saber antes mesmo de comprar o presente. Então, nos próximos 4 meses temos um compromisso ali de parcelas. Não gosto, mas
é necessário, né? Até porque, como a gente tá saindo aí desse aperto, não tem aquelas dívidas que eu já mostrei pra vocês, porque a gente conseguiu quitar, mas a gente ainda tá aí nesse período de adaptação. E o terceiro hábito que eu tinha era gastar sem planejamento. Por isso que esses hábitos estão muito coligados, porque você gastar sem planejamento, o que que acontece? O seu dinheiro cai na conta e você simplesmente não vê que já tinha destino ali pro dinheiro que era pagar todas as contas que eu já tinha feito ao longo do mês, né? Então eu senti uma ansiedade enorme, porque era como se eu estivesse sempre esperando pelo próximo salário, sabe? Então você tinha aquela sensação de você trabalhar um mês todinho e parece que você não recebeu, porque o seu dinheiro, ele não dura nem 5 minutos ali na sua conta. Então o problema não era eu gastar, mas era eu gastar sem consciência, sem entender o efeito real ali pro nosso futuro. Parecia uma força invisível, que ele escapava ali das minhas mãos, eu não conseguia segurar ele, sabe? Eu até brincava que se o meu dinheiro falasse todo mês, ele diria tchau. Então hoje eu entendo que eu preciso dar destino para o meu dinheiro. O que que eu posso gastar aqui? O que que eu não posso gastar? Será que vai sobrar dinheiro? Será que não vai? O que que eu posso diminuir aqui nessa categoria que vai me ajudar em muito? E é por isso que eu tenho uma planilha financeira e eu faço isso todo final de mês. Se você tiver interesse nessa planilha, ela tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado e você pode garantir também, ela é super baratinha, ela é R$10,90 e você consegue ter um controle melhor. E não é só você anotar gastos, né? Porque não adianta nada você só anotar depois que você gasta. O importante é que você tenha consciência do quanto você pode gastar, e aí sim depois faz sentido você ir anotando ali os seus gastos até para você rastrear seus hábitos. Então, fazer um orçamento me deu essa clareza, me mostrou a realidade ali nua e crua e me deu o controle que eu não tinha. Então, relembrando aqui, usar o cartão de crédito como se fosse uma extensão do meu salário e ignorar os pequenos gastos e não ter um planejamento para o meu dinheiro foram os meus maiores sabotadores. Mas, como eu falei para vocês, mudar é possível, começa com consciência, com planejamento e com coragem para você encarar ali a realidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se vai te ajudar de alguma forma, deixe o seu gostei, compartilhe com amigas, se inscreve no canal também, que a gente tem vídeos aqui toda semana falando sobre organização financeira, planejamento, porque organização financeira não é só matemática, mas é você entender os seus comportamentos. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!